Lançado em 2012, Caravana Sereia Bloom é o terceiro álbum da cantora paulistana Céu, com grande repercussão entre o público e a crítica. Esse trabalho segue a trajetória dos discos anteriores. O primeiro atingiu a parada da Billboard, revelando as sonoridades que ela adotaria e também seu jeito único de cantar. Céu se tornou um dos principais nomes da música contemporânea brasileira. Hoje, no Som do Vinil, Céu. Pode ver, me contar das coisas que pensei em conhecer em ti. Não sei bem se fui eu. Recentemente eu vi um show seu muito bom na televisão. É um pouco fora do que a gente vai falar aqui, mas é um bom começo desse bate-papo, que é você tocando na íntegra Catch a Fire do Bob Marley. Por que você cantando Bob Marley? Foi um show encomendado pelo Ramiro, que é um jornalista de São Paulo. E ele tem esse projeto de comemorar os álbuns que foram lançados no ano de 73 e que estavam completando 40 anos no ano passado. Então é um projeto muito legal. E para mim ficou o lance do Catch a Fire, eu acho que por conta de toda a história que eu tenho com a música jamaicana, assim, que eu trago desde o meu primeiro disco. Então para mim foi até relativamente familiar, vamos dizer assim. Mas claro, foi um estudo grande, eu mergulhei no mundo ali, eu acho que é um disco emblemático. São músicas de resistência, e de transformação e de arma, né? Então, foi um desafio grande. No começo eu fiquei um pouco assustada, até reticente, assim. Já foi uma ousadia gravar o Concrete Jungle no primeiro disco meu. Acho que já foi. O convite, provavelmente também a associação veio por aí, né? Sim. Instead of concrete jungle, where the living is hardest. Concrete jungle. Seus pais já aplicaram música em você desde o início, certo? Bom, meu pai, ele é compositor, assim, até antes de ser compositor, ele era um violonista, uma figura interessante, era amigo do Baden, amigo do Vinícius, um cara bossa nova, meu pai. Seu pai é o? Edgar Poças. Uhum. Então, desde muito pequena, eu ouvia desde coisas Nelson Cavaquinho, Baden, Vinícius, Cartola, e minha mãe é outra também, outra apaixonada. Não é exatamente cantora, mas sabe tudo, assim, conhece muito, muito, muito da música do folclore brasileiro. Então, a gente foi crescida aí, nesse universo. Então, assim, eu acho que foi interessante para mim conseguir me achar, né? Toda essa escola maravilhosa que eles me deram, que foi uma sorte, eu agradeço muito. Foi realmente uma bagagem que eles me deram. Mas depois eu tive que fazer a transição e começar, né, a encontrar umas coisas que eu pensava, assim, que eu achava que tinha a ver comigo. Eu acho que o primeiro disco que eu falei, meu Deus, que é isso, é o Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Uhum. Os dois sentadinhos numa cadeira, assim, de frente. Esse disco foi um baque, assim, grande pra mim. E o outro, do jazz, assim, também é o Ray Charles e Betty Carter. Only witness I have is the wind on my cheek, whispering free. Você decidiu morar em Nova York. O que você foi fazer lá? Eu acho que, acima de tudo, eu fui sair, assim. Eu queria sair do Brasil, queria viajar sozinha. Acho que também tem um pouco isso. Eu fui para lá também para estudar essa escola que me interessava, vocal, que eu falei. Você foi para a escola? Eu fui fazer inglês, aí eu
me matriculei na New School, num curso, mas eu tinha muito pouco dinheiro e logo no curso eu vi que eu não era aquilo que eu estava achando legal. Saí da New School, fiz um curso de canto com uma professora chamada Pat Holly no Harlem. Eu já não tinha dinheiro, eu trocava a aula por serviços de fazer entregas, coisas. Fazia esse tipo de trabalho, assim. Ela me chamava para fazer uma faxina na casa dela. Fazia bicos para pagar, ela era incrível. E ela topava isso, ela sabia, ela via que eu estava afim e me ajudou. E também uma outra professora maravilhosa chamada Cecilia Angel Hart, que canta pra caramba, que é mexicana, americana-mexicana, mas que fala português fluente por conta da música brasileira. Paixão pela música. Então, ela era uma coisa mais piano, teoria musical mesmo, harmonia e tal. E ela era super devota da Elis, então a gente tinha aquela coisa técnica incrível da Elis. Ela me passava. Então, eu tinha essas aulas. Ou seja, eu não estava fazendo curso na New School, mas eu estava estudando. Daí lá, eu comecei a compor, né? Eu já começava a entender que eu estava almejando mesmo, assim, fazer uma coisa minha, autoral. Nesse mundo que me bate pra saber Você acabou voltando para o Brasil. Aí eu depois voltei. desse período de Nova York. Isso. Voltou por alguma razão especial ou porque acabou a fase lá mesmo? Olha, eu voltei porque eu queria fazer um disco no Brasil sendo daqui, não queria fazer um disco brasileira morando na gringa, sabe? Sim. Eu tinha muito isso dentro de mim, assim. E queria voltar. Tava muito bom lá. Na hora que eu voltei, eu tava muito bem lá. Eu tava ganhando bem, eu lembro que eu era garçonete também de dia. Eu tava ganhando super bem e fazendo show numa casa linda, que, enfim, conheci pessoas legais, realmente várias portas tinham sido abertas, vamos dizer. Mas eu queria voltar pro Brasil, era aqui que eu queria fazer meu trabalho. botei na balança, você não pesou. Botei na peneira e você não passou, não. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? E aí você decide voltar para o Brasil para colocar o seu projeto artístico e autoral em curso. E quando eu vi o seu primeiro disco, assim, eu falei, tá aqui um disco difícil de classificar, mas assim, ele tem música brasileira de raiz, tem música brasileira que aponta para o futuro, tem música eletrônica, que faz parte do nosso dicionário hoje. Sim. E naquele momento eu até diria assim, que muita gente tinha tentado fazer isso, mas talvez não tivesse alcançado o que você alcançou. É curioso, assim, hoje eu olho com respeito para ele, assim, porque realmente ele conseguiu imprimir esse mundo todo que estava naquele momento na minha cabeça e naquela época, né? Eu acho que eu sempre fui muito ligada em música de raiz, assim, a coisa do folclore, da bagagem. Ele tem toda. isso, sem dúvida. Eu queria trazer isso, coisa de coro-resposta. Eu queria que tivesse uma coisa visceral, assim, não fosse uma coisa só bonitinha e easy listening, sabe? Sim, sim. Hoje eu vejo que tem esse arranhãozinho nele, ele não é limpinho, Não, entende? eu Ele diria que não. realmente traz bastante informação, eu diria assim. Que é tudo que eu posso lhe adiantar. O que é um beijo se eu posso ter teu olhar? Cai na dança, cai, vem pra olha na malemolência. Ele teve uma projeção no meio independente e também aconteceu um processo que todo mundo gostaria que acontecesse com o seu disco, né? Que ele vazou para o mercado externo. Foi. Rapidamente, né? Foi sim. Como é que foi isso? Rolou essa proposta de fazer fora do Brasil o lançamento.
através da Urban Jungle. E eles conseguiram fazer associações fora muito pontuais para que eu não entrasse naquela coisa de música brasileira fora, que muitas vezes é incrível, tal, mas muitas vezes são mais brasileiros que estão morando fora que Sem vão dúvida. escutar, entende? Então isso foi interessante, porque tinha essa coisa da música brasileira, mas a pegada era rock, assim, sabe? Era vamos aí e tal. Então eu acho que acabou acontecendo um burburinho lá. E teve um encanto da França, a França em especial. Eu percebo que tudo que a França elege, fala, tal, existe um charme, as pessoas olham e aconteceu isso. A França se encantou com aquele disco. Mas outra coisa impressionante, Céu, também, além disso que a gente está falando, duas coisas que marcaram também. Lembro de ter visto que o teu disco, ele alcançou um lugar muito importante na parada da Billboard. Foi. Desde Astrud Gilberto. Foi. Acho que só ela conseguiu Foi. atingir o número que você atingiu, não foi? Foi. Isso foi por conta da parceria com a Starbucks, né? Acho que... Exatamente, não era world music, nada disso, era música pop, né? Música pop. Então eu fiz essa parceria, onde o meu disco estava ali, você entrava e tinha ali a minha foto. Então realmente foi um negócio muito grande mesmo, assim. Então pegou. E não estava como Brazilian Music ou World Music, era essa mesma seleção de discos que a Starbucks estava distribuindo, tinha Paul McCartney, Ben Harper, Nina Simone, então era um negócio muito louco. E eu estava lá. Você estava ali. Eu estava ali. Estava ali. Me colori para lembrar o que vivi. Me colori para contar o que chorei. Caravana Sereia Bloom. Explica. Por quê? Tem explicação? Tem. Ele estava num folderzinho do computador escrito Estudos na Estrada. Esse era o nome. E aí, quando terminou o disco, eu achei muito esquisito, sisudo esse nome, né? Então, acabou rolando um apunhado das coisas, das músicas, né? Então tem a Sereia, que tem a história tem uma música, vinheta Sereia. O Bloom vem do Streets Bloom. E o Caravana é uma homenagem à Caravana Holiday, do Bye Bye Brasil, que tem tudo a ver com a estética que eu queria, sabe? Tem a ver com a capa, não? Tem a ver com a capa, Totalmente. tem a ver com... Foi por aí. Sereia do mar, me conta o seu segredo do teu canto tão bonito. E o que tem aqui no Caravana Sereia Bloom que abriu as portas e colocou você, por exemplo, num programa como o Jools Holland, na sua opinião? Eu acho que eu falei de outro Brasil aí no Caravana. Um Brasil que não tinha falado até então muito, assim, sabe? Ele tem rock mais. Ele passeia por latinidades, pela fronteira do Brasil, pelos carimbós, pela música do Nordeste, do Norte, assim. Ele brinca, passeia por isso, assim. Não é exatamente o que eu fiz no Vagarosa e no Céu. Então, eu acho que na Inglaterra chamou a atenção isso, assim, a coisa mais rock. Ele é mais lo-fi, assim. Isso me dá falta de ar, não tem nada a ver com você. A má qualidade do ar me faz compreender. Eu acho que Estrada é muito contundente, é muito forte. E eu tive a necessidade de falar disso, sabe? De fazer um disco sobre isso. Eu acho que é por isso que o Caravana tem. Caravana. Interessante que esse tema tenha acontecido, porque a sua projeção no exterior, ela provocou turnês diferentes da que se você só tivesse acontecido só aqui no Brasil. Né? Você toca aqui, as viagens são duras, extensas, mas turnês de vai e volta para o exterior, isso é realmente bastante cansativo. Bastante, né? E ainda teve a coisa de eu ter
me tornado mãe. Essa é a minha próxima pergunta, porque isso se impõe, né? Sim. Como é que isso se encaixou junto com a música que você estava fazendo? Cara, isso... Olha, foi maravilhoso, assim. Hoje eu olho e penso que foi incrível. Que, na verdade, nunca, nenhum momento eu não achei incrível. Eu sempre achei incrível. Só que, realmente, nas turnês, tinha uma hora que eu estava completamente louca, exausta. Como é que foi um pouquinho? Deixa eu só entender. O momento que a Rosa nasceu, você estava no meio de uma turnê, no meio de uma gravação. Vamos tentar... Em que época isso aconteceu? Então, o Vagarosa é sobre isso, né? Eu acho que a Rosa, eu fiquei grávida quando eu terminei ali o meu primeiro disco, as turnês foram terminando e eu comecei a pensar no segundo disco e engravidei. E eu fiz o Vagarosa grávida. O Vagarosa também foi um disco que teve uma projeção no mercado internacional aqui no Brasil muito grande. Você deu um passo à frente. Mas ele é bastante diferente de Caravana. Falar um pouquinho dessas diferenças. Eu tenho essa coisa, eu acho que eu puxo o meu tapete, né? Eu saio da minha zona de conforto bastante. Talvez o meu comprometimento artístico passe por esse lugar, assim, sabe? De ver, de mexer, de vasculhar, de sair da zona de conforto. Eu busco uma coisa que está me falando a alma naquele momento e tento retratar isso no disco. Acho que é por aí. Mas eu ainda assim consigo ver um fio condutor, sabe? There is a road inside of me. Don't know where it's going to lead. My eyes are closed. Only witness I have is the wind. Eu queria que você destacasse algumas faixas do Caravana Sereia Bloom e comentasse. Tá. Vamos lá. Bom, acho que a primeira que eu vou falar é Retrovisor, até porque essa capa vem de um frame do videoclipe de Retrovisor e é uma música que eu acho bonita, uma música de amor, de desilusão amorosa e tem uma coisa... desilusão com essa pegada estrada e tal. Acho que o clipe mostra bastante da vibe toda dessa canção. Eu gosto dela. Não sei bem se fui eu que me enganei ou foi você que me iludiu. Outra. Eu também gosto muito de Contravento, que é uma música do Gui Amabis e do Lucas Santana. Foi feita sob encomenda mesmo, eu pedi, expliquei as minhas referências do Caravana, o que estava na minha cabeça, para onde eu queria chegar, e aí tinha essa pegada meio latinidade, Brasil, estrada, como se fosse um faroeste brasileiro, sabe? E eles entenderam. É engraçado essa coisa de músico, de criador, né? Que você fala uma coisa, o cara traduz em música, e foi muito interessante. Eu acho que eles entenderam o que eu estava querendo. E Contravento é uma música muito legal, gosto de fazer no show, é divertidíssimo. Paisagem que acalma veloz, a mente não para, distraído o tempo, árvore parada, carro em movimento, posto na janela, som do contravento, o vento Bom, a outra vou dizer aqui é Palhaço. Eu tenho uma relação muito especial com essa música, Nelson Cavaquinho, que eu trouxe para o disco, que eu acho uma das músicas mais lindas do mundo. Eu acho o Nelson um gênio. Um gênio, sem gênio. dúvida nenhuma. Né?
E tinha muito a ver com esse disco, porque estrada, circo, palhaço, também veio Fellini, eu acho que tinha a ver, itinerância, enfim. E aí eu chamei meu pai, que estava brigado com violão, para tocar um violão. Então para mim foi pessoalmente muito forte, assim, foi muito bonito de fazer. A gente gravou 2 takes, assim, foi muito legal. Sei que é doloroso um palhaço se afastar do palco por alguém. Volta que a plateia te reclama. Embora o disco do programa seja Caravana Sereia Blum, Céu, a gente fez um pequeno apanhado da sua carreira, né? Em 2005, o primeiro disco. Em 2009, Vagarosa. Em 2012, o Caravana Sereia Blum. O que você pode dizer dessa trajetória? Em poucas palavras, eu diria. Ai, que difícil. É uma trajetória honesta. Acho que eu fiz o que eu pude fazer, sabe? Com muito carinho, assim. São 3 filhos. E um diferente do outro, um numa situação diferente da outra, com questões diferentes, com perguntas, com resoluções diferentes. É muito interessante olhar assim, mas todos feitos com muita honestidade, assim. Eu acho que a honestidade é um fator muito importante para mim, nesse sentido, sabe? Como criadora, assim, e pensando que eu estou me expondo a minha história de uma certa maneira e a minha maneira de aprender, de entender o mundo e não só os discos, mas também as coisas que eu fui fazendo, como eu levei esses discos para o palco, para a TV, para as entrevistas, tudo isso. Acho que a verdade comigo preservou, sabe? Ficou. E foi o que eu fiz, assim, o meu melhor, vamos dizer. Eu tenho orgulho, sabe? Tenho carinho nesse sentido, bastante carinho e orgulho por ter feito assim. Foi como eu soube fazer, sabe? Também sou fruto d'água e do rio pra se aprender. Como é que você se vê hoje? Como que você vê a Céu cantora? Eu me vejo muito mais como... É engraçado, como compositora, assim, sabe? Eu sou cantora, mas eu acho que eu me atrelei muito ao meu trabalho autoral, assim. Então é curioso, assim, para mim, eu me vejo mais como uma como compositora, assim. Você é uma cantautora, é isso? Acho que sim. Eu fico muito feliz, assim, de perceber que veio junto com a coisa de cantar, veio um pacotão todo, sabe? Que está embutido não só a voz, mas também a escrita, as melodias, a maneira de ser e de fazer show e de vestir uma roupa, sei lá, sabe? E tá lá, o pacote, assim. Acho que é por aí. Muito bacana conhecer a sua história aqui no Som do Vinil, Céu. Demais, Obrigado pela entrevista. Nossa, adorei. Delícia, amei. Obrigada a você. Obrigado. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.